aula do COBIT 2019, falando ainda sobre o sistema de governança, mais especificamente sobre a cascata de objetivos. E eu gosto bastante da cascata de objetivos, ela é mais evidente, mais clara desde o COBIT 5, lançado em 2012. Na versão 4 já existia a cascata de objetivos, mas não tinha esse nome e tinha algumas peculiaridades. Na versão COBIT 5, que ele passou a ter exatamente esse jeitão, esse modelo, e eu vou mostrar para você o funcionamento, explicar para você o funcionamento da cascata de objetivos e como você pode usar a cascata de objetivos para departamentos que não são departamentos de tecnologia de informação. Então vamos ver aqui as características do da cascata de objetivo do COBIT 2019. Primeiro, a teoria que ele traz aqui, os dizeres, principalmente porque se você for para a prova, você vai precisar saber exatamente das palavrinhas que estão aqui e do jeito que elas estão aqui. Então, as necessidades das partes interessadas, elas são transformadas, elas precisam ser transformadas em estratégias acionáveis, estratégias que sejam factíveis de serem executadas. Então, vem aqui as necessidades das partes interessadas, começando ali por motivações que vão impulsionar essas necessidades, elas vão ser desdobradas nos objetivos corporativos, que a gente vai ver exatamente na figura 4.17. Dos objetivos corporativos vão desdobrar em objetivos de alinhamento. Tá aqui um negócio que eu não gostei muito, eu vou explicar para você um pouquinho mais para frente e vai ser detalhado na figura 4.18. E aí os objetivos de alinhamento vão cair nos objetivos de governança e gestão que estão na figura 5.1, que a gente já viu, é basicamente aquele modelo de referência do COBIT. Então, das necessidades, elas vão se decompondo, elas vão se abrindo, a bem da verdade, em outros objetivos, até chegar no objetivo de governança, do sistema de governança. E é exatamente aqui que você vai colocar, ou aqui, caso você queira, para você pensar no uso desse modelo para objetivos de departamentos de marketing, vendas, chão de fábrica, qualquer outro departamento que não seja departamento de tecnologia de informação. Então, a cascata de objetivos vai funcionar para qualquer outro tipo de departamento, não apenas para o departamento de tecnologia de informação. Sempre desdobrando em objetivos de departamentos e desdobrando para objetivos de processos, para objetivos de projetos, para objetivos de setores, divisões menores. Então, funciona como se fosse uma decomposição. A cascata de objetivos vai dar sustentabilidade, vai dar suporte às metas corporativas, que é um dos principais itens quando a gente fala dos fatores de design para desenhar um sistema de governança. E a cascata de objetivos também vai ajudar, vai apoiar na priorização dos objetivos de governança e gestão, baseado exatamente nas prioridades da empresa. Conforme ele vai fazendo essa decomposição, depois a gente consegue fazer um trabalho de priorização, que eu vou mostrar também para você o funcionamento. Então vamos descendo aqui. Bom, aqui a gente tem então os objetivos corporativos e nós já vimos esses objetivos corporativos quando a gente falou exatamente aqui na página 59. Tem o EG01 dentro da dimensão financeira, EG02 ainda na dimensão financeira, tudo seguindo o BSC do Kaplan e Norton.
E agora, basicamente, o que ele está trazendo de novidade aqui para a gente e que é bem interessante? Exatamente métricas que você pode utilizar para saber se esse objetivo da empresa está sendo alcançado ou não. Então, ele traz sempre aqui um conjuntinho de 3 ou 4 métricas para você fazer o acompanhamento. Então, quando a gente olha um objetivo da empresa, ter um portfólio de produtos e serviços competitivo, como é que eu vou medir? Como é que eu vou saber se a gente está alcançando isso? Percentual de produtos e serviços que satisfazem ou excedem metas, alvos de lucratividade ou de participação do mercado. Outro, percentual de produtos e serviços que alcançam ou excedem satisfação do cliente, metas e objetivos de satisfação do cliente. Outra métrica, percentual de produtos e serviços que fornecem vantagem competitiva e o momento do mercado para o lançamento de novos produtos e serviços. Será que a gente está alcançando os momentos corretos de lançamento de produtos e serviços? Também é uma métrica interessante. Os riscos de negócio gerenciados. Como é que a gente vai ficar sabendo se esses riscos estão bem gerenciados de fato? O percentual de objetivos críticos de negócio que são cobertos por uma avaliação de risco de fato. Se você tem diversos objetivos de negócio, serviços que são prestados e eles não têm uma avaliação de risco, então significa que não está sendo gerenciado. Uma taxa de incidentes significantes que não foram identificados na avaliação de riscos versus o total de incidentes que de fato foram encontrados. E uma frequência apropriada para que seja atualizado o perfil de risco do negócio ou de um serviço que seja prestado ou de um determinado produto. Então, são boas métricas para ver se tem um bom gerenciamento dos riscos olhando ali na visão de negócio. Lembrando sempre que esses objetivos aqui são objetivos ao nível da empresa. Então tá aqui, ó, Enterprise Goals and Metrics. Compliance com normas, leis e regulamentações externas. Como é que a gente vai medir o custo das multas, de não estar aderente, de não estar compliance com normas, regulamentações externas. Então, se tem uma quantidade muito alta de multa, significa que esse item aqui não está sendo bem administrado, esse objetivo não vai ser alcançado. Número de problemas relacionados a não compliance com essas normas ou publicações negativas que são publicadas na nossa página da internet, nas nossas mídias sociais, números de problemas relacionados a não estar compliance com órgãos reguladores, com normas, com questões de supervisão, número de itens não compliance relacionados a acordos contratuais, com parceiros de negócio. Então, se tem muitos problemas com os nossos parceiros de negócio, significa que a gente não está seguindo os contratos, então esse item aqui está indo de mal a pior. É assim que a gente vai avaliar, né? E medir e fazer a gestão de cada um desses itens para garantir que eles sejam alcançados. Lembrando sempre que esses itens aqui, esses objetivos da empresa, são exemplos e você precisa colocar os itens propriamente ditos que faz sentido para a sua empresa. A informação, a qualidade da informação financeira é um outro objetivo elencado aqui. E como que a gente vai medir? A satisfação, pesquisas de satisfação com as principais partes interessadas, relacionado à transparência, à qualidade, à compreensão dos dados financeiros fornecidos, à acuracidade da informação, se a informação é correta. Então faz uma pesquisa ali com as pessoas e vê se as pessoas estão satisfeitas. É uma métrica qualitativa.
O custo de não estar compliance, não cumprir com questões regulatórias quando olha quesitos especificamente financeiros, regulamentações financeiras, normas financeiras. Aí esse item aqui tem um indicativo de não estar, de não ser alcançado ao longo do tempo. Outro objetivo da empresa, uma cultura de serviço orientada ao cliente. Então, como que a gente vai medir? Será que a gente olha bem o cliente, tem o foco no cliente? Número de disrupções com a prestação de serviço. Então, se tem muitos problemas na prestação de serviço, significa que a gente não vai alcançar ou tem dificuldade de alcançar esse objetivo estratégico. O percentual de partes interessadas de negócio que estão satisfeitas com a entrega de serviço e essa entrega alcança os níveis acordados, o número de reclamações dos clientes, tendência da satisfação dos clientes, então fazer pesquisas e analisar esse resultado e analisar a tendência do alcance ou não alcance das nossas metas de satisfação do cliente. Outro objetivo da organização é a disponibilidade dos serviços de negócio e a continuidade dos serviços de negócio. Então, como que a gente vai medir? O número de serviços e processo de negócio que tem aí interrupções sendo causadas com incidentes insignificantes e que geram aí a parada da prestação do serviço, o número de incidentes e o custo desses incidentes para o negócio, o número de horas que são gastas fazendo processamento de negócios ou de processos de negócio por conta de ações não planejadas, interrupções não planejadas. Isso gera ali uma demanda para a gente parar e fazer o conserto e colocar em operação novamente a prestação de serviço. Isso pode ser facilmente medido. E o percentual de reclamações, como funções que não são alcançados os seus objetivos, e aí isso gera reclamação por parte dos clientes por conta de paradas e interrupções. Isso também pode ser facilmente medido e a gente vai saber se esse item aqui está sendo alcançado ou não. E a qualidade das informações de gerenciamento. Então, o grau com o qual o conselho de administração ou outros executivos estão satisfeitos com as informações que são usadas para a tomada de decisão, o número de incidentes que são causados por informações incorretas ou decisões incorretas baseado na qualidade da informação, o momento apropriado para as informações que dão suporte para a tomada de decisão, uma tomada de decisão efetiva. Será que a gente presta essa informação no momento correto? Que é novamente associado àquela aula que eu comentei em O Profissional Vale pela qualidade da informação que ele presta, que está no curso profissional de alto rendimento. Isso está tudo relacionado àquilo lá. E o momento que as informações são prestadas de fato para quem toma as decisões. Mais alguns aqui, EG08, que está falando sobre a otimização dos processos internos, processos de negócios, funcionalização e as funcionalidades. Como que a gente vai medir? Nível de satisfação do conselho ou do conselho de administração ou de executivos com a nossa capacidade de processamento dos processos de negócio, nível de satisfação dos clientes com as nossas capacidades de entrega e nível de satisfação de fornecedores com as nossas capacidades de fornecimento nos canais de fornecimento. Outro objetivo da empresa, otimização dos custos dos processos de negócio. Então, uma taxa de custos versus o nível de serviços alcançado de fato. Uma coisa é você alcançar um serviço dentro dos níveis combinados. E outra coisa é a gente perguntar quanto está custando alcançar esse nível de serviço.
Se você quer uma disponibilidade de 100%, em 100% dos momentos, em 365 dias do ano, isso custa mais caro. Então, vamos analisar, né, essa taxa de custo versus a qualidade e a disponibilidade do serviço. Nível de satisfação do conselho de administração e dos executivos com os custos de processamento dos processos de negócio. Mais um objetivo empresarial, a habilidade da equipe, a motivação da equipe e a produtividade da equipe. Como é que a gente vai medir se as pessoas estão trabalhando com nível de produtividade, com motivação, com as habilidades corretas? Então a gente tem aqui a produtividade da equipe comparado com benchmark. Quando a gente fala de benchmark, significa que você está fazendo comparação com outras empresas, com outros departamentos, e aí você compara se as pessoas estão sendo mais produtivas na nossa organização ou estão sendo mais produtivas na outra organização, na organização vizinha. É difícil, claro, porque está olhando para fora, mas você pode fazer um benchmark interno. Será que o departamento do meu colega, eles são mais produtivos se comparado com o meu? E o que está por trás dessa baixa produtividade? A gente tem que se questionar também. O nível de satisfação das partes interessadas com a experiência da equipe e as habilidades da equipe, e o percentual de pessoas dentro da equipe que têm habilidades insuficientes se comparada com as competências necessárias para o seu papel. É sempre bom a gente olhar o papel que a pessoa está exercendo, está trabalhando, as habilidades necessárias para esse papel e se as habilidades que essa pessoa tem realmente satisfaz esse nível de habilidades esperado. Uma ferramenta bastante útil que você pode utilizar para isso, vai te dar bastante ideia, é o Skill Framework, um modelo de habilidades e competências do SFIA, S-F-I-A. Depois você procura na internet, dá uma olhadinha, você consegue fazer um download de muita coisa ali do SFIA de forma gratuita e pode ajudar bastante. E o percentual de pessoas dentro da equipe, do staff, que está de fato satisfeito. Também é uma outra forma da gente fazer a medição para saber se esse objetivo empresarial está sendo alcançado ou não. Ainda o EG11, EG12 e EG13. No EG11, a gente tem Star Compliance com políticas internas. O outro era Compliance com políticas e regras externas. Aqui são as políticas internas. Como a gente vai medir? O número de incidentes relacionados a não estar compliance com as políticas, o percentual de partes interessadas que de fato entende as políticas internas e o número percentual de políticas que são suportadas de fato por padrões efetivos de trabalho, regras de trabalho e práticas de trabalho. Se você tem uma política, mas ela não mostra como alcançar essa política, ou seja, não tem um padrão efetivo para você alcançar essa política, vai ser difícil das pessoas alcançarem essa política. Então, é uma forma da gente medir também. Muitas dessas medições não vão ser com acurácia total, mas é um indicativo de que pode ser alcançado ou não. EG12, programas de transformação digital que são de fato gerenciados. Como que a gente vai medir se esses programas de transformação digital está bem gerenciado ou não? Número de programas que estão dentro do cronograma e dentro do orçamento, percentual de partes interessadas que está satisfeito de fato com a entrega de um programa. Ali a gente pode dizer entrega de um programa ou de projetos de transformação digital. Percentual de negócios que tem programas de transformação digital parados, percentual de transformação de negócios que tem relatórios regulares
sendo produzidos. Então, ali dá um indicativo para a gente saber se aqueles programas estão sendo de fato bem gerenciados. Aqui a gente pode trocar de programas para projetos, porque vai depender do tamanho da sua empresa, do tamanho das iniciativas de transformação digital. Se você tiver muitos projetos, podem ser agrupados em programas. Agora, se você tiver poucos projetos, você pode simplesmente trocar aqui por projetos, trocar aqui essas palavrinhas também por projetos, porque você não está executando esses projetos como se fosse um programa. E o último objetivo corporativo está relacionado à inovação. A inovação dos negócios, a inovação dos produtos. Como que a gente vai medir? O nível de conscientização e compreensão das oportunidades de inovação que tem no ambiente de negócios. Partes interessadas que estão satisfeitas com o número de produtos e inovação, ideias que são geradas e a expertise que as pessoas têm para focar nessas inovações e o número de produtos aprovados e serviços, iniciativas de serviço que vão resultar em ideias realmente inovadoras. Então aqui a gente traz basicamente nesses slides aqui os objetivos que foram apresentados ali naquela aula anterior, com as métricas para você fazer um trabalho de medição. Pensando na prova, basicamente seria você dar uma lida em cada um deles e tentar associar. Como é que eu associo uma determinada métrica? Vou associar com esse cara aqui ou vou associar com esse cara? Então faça essa correlação. Essa correlação é bastante importante. Mas não vá na decoreba. Tente entender em qual caixinha cada um deles vai se encaixar. Ah, esse aqui está falando de pessoas, então está falando de pessoas, eu vou encaixar em otimização de processos? Será que cabe bem? Vai mais para a parte de motivação, do staff, da equipe, trabalhando com produtividade. Então, essa associação você tem que fazer, mas tente fazer exatamente na compreensão de cada uma das caixinhas. Na prática, olhando dia a dia, no seu sistema de governança, para que isso vai servir? Vai ser fundamental. Se você tem um objetivo estratégico, como é que você vai saber se ele está sendo alcançado ou não? Se será alcançado ou não? Se foi alcançado ou não? São perguntas que a gente tem que fazer para saber se a estratégia está produzindo os efeitos que a gente espera. Afinal de contas, a cascata de objetivos vai ajudar as metas corporativas. Então, basicamente, é você fazer a medição das métricas. É claro que quando você tiver um objetivo estratégico, um objetivo empresarial, você vai ter que pensar em algumas métricas que vai ajudar você a fazer essas medições ao longo do tempo. Uma vez que as práticas estão em andamento, como, por exemplo, os programas aqui que foi comentado, cadê os programas? Aqui, no EG12, Programas de Transformação Digital. Uma vez que esses programas estão em andamento, você vai fazendo aquelas medições ao longo do tempo para ver se esse objetivo estratégico vai ser alcançado ou não. Então, na prática, vai ser basicamente assim. Você define, inclusive, para cada uma dessas métricas, é importante que você defina alvo. Ok? Na próxima aula eu falo sobre as metas de alinhamento e vou falar também por que eu não gostei dessas tais metas de alinhamento. Será que elas são de fato bem interessantes? No COBIT 5 nós não tínhamos essas metas de alinhamento. Essa é uma novidade que é trazida no COBIT 2019, ok? Então um grande abraço e até a próxima aula.